verdade, tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida ao meu coração. Para que hoje estamos iniciando. O texto base da nossa lição é João 14, 16 e 17. O texto devocional é João 16, 7 e 14. E o nosso versículo-chave, João 14, 16. João 14, 16 e 17. Verso 16 eu vou ler, os irmãos fazem sequência. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 16, 7 ao 14. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Enquanto ele vier, e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque volta para meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Nosso versículo-chave, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam para sempre convosco. Amém? Convido os professores a vir à frente, estarmos orando, fazendo a divisão das classes. Oremos. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de aprender a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre a vida dos Teus servos, irão ministrar a Tua palavra. Tu, Senhor, que é aquele Senhor que nos consola, que nos ensina, que nos faz compreender, Senhor, cada dia melhor a Tua palavra. Meu Espírito Santo, que habita em nós, possa ajudar os Teus servos nesse momento a ministrar a Tua palavra com graça, com verdade, Senhor, daquilo que a Tua palavra nos ensina. Que Tu possa, Senhor, mover o nosso coração, quebrantar, Senhor, o coração duro que temos, para que a Tua palavra possa, Senhor, fazer efeito em nós. Quebra, Senhor, o nosso coração por meio da Tua palavra, assim que nós pedimos. Usa a vida dos Teus servos para ensinar a todos nós, desde cada departamento, Senhor, de nós que estamos aqui, como os adolescentes, como as crianças, todos nós possamos, Senhor, ser impactados por Tua palavra. É assim que nós oramos, e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então é isso. Vamos à nossa aula, então. A grande pergunta da lição 1 é: quem é o Espírito Santo?
Então nós temos a referência de Jesus, não é? Que acabara de informar os discípulos que para onde ele ia, os discípulos não podiam ir, pelo menos não agora. Jesus está falando de sua partida em termos humanos e de seu ministério terreno, através de uma morte que para muitos poderia ser prematura, no auge dos seus 33 anos, não é? Um povo que tinha muitas expectativas desse Jesus ser um Messias político, um libertador apenas nacionalista, não é? E Jesus, quando fala isso a eles então se mostram perturbados, de coração perturbado, é que diz o texto de João 14, quando diz: não perturbe o vosso coração. Para onde eu vou, que é a casa do Pai, há com H muitas moradas. Não é? Se não fosse assim, eu não diria para vocês que estou indo preparar lugar. Não é? E para vocês irem, eu preciso preparar este lugar para vocês. Mas não fiquem perturbados, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vos mandarei um outro Consolador. Aí vem a primeira palavra. Jesus mandando um outro, no sentido de igual. Como dissemos semana passada, Jesus não faz uma projeção que vai deixar um assessor, não é? Um assistente, um auxiliar, alguém inferior, alguém subordinado, não é? Apenas, não é? Por uma razão de ser inferior. Não. Mas Jesus conforta os seus discípulos dizendo: vou mandar alguém no meu lugar que é igual a mim. Não vai existir diferença entre eu e ele, de maneira que vocês não se sintam desamparados, não se sintam órfãos, porque eu não estou remediando, eu não estou quebrando o galho, eu não estou apresentando uma alternativa apenas, não é? De plano B, não, mas eu estou mandando outro igual. Então a primeira palavra que nós vimos na semana passada enfatizar este outro como igualdade, e nós vamos ver a boa construção da lição para você entender isso já, tá? Bem, para a gente terminar o raciocínio, esse outro, se ele é igual a Jesus, qual as suas marcas principais? Primeiro, é personalidade, ou seja, é uma pessoa, o Espírito Santo. Assim como Jesus era uma pessoa capaz de sentir as dores, de conversar, não é? De se entristecer, de se alegrar, de ter comunhão, de participar, de estar junto. Então, aqui, a primeira ênfase deste igual a Jesus é porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ou seja, tem características de personalidade, como nós já vimos na característica quando falamos de teologia. Tem vontade, tem raciocínio, tem razão, tem inteligência, tem sentimentos, decide, fala, tá? Então, características de personalidade. Em segundo lugar, se é igual a Jesus, características de divindade. Ok, queridos? Característica de divindade, ou seja, um Espírito Santo que é Deus, não é? Um Espírito Santo que efetivamente é uma chamada terceira pessoa da Trindade, não é? Com características plena
da divindade. Ou seja, o mesmo Pai e Filho, onisciente, onipresente, onipotente, soberano, eterno, imutável, todas as características e todos os atributos deste Espírito Santo, tá? De Deus, estão presentes na divindade do Espírito Santo, que é o que nós vamos ver aqui com vários textos, não é? E que eu preciso entender, até para não cair o quê? Num dos erros mais sérios do Evangelho, que é descaracterizar a pessoa do Espírito Santo como pessoa e como Deus, tá? E que eu preciso entender que Ele é igual. Tá bom, queridos? Então, essa ênfase que você tem que ter claramente, transparente. Isso tem que sustentar a tua fé, tá bom? Porque se nós vimos um bocado de erro aqui, né? Na pessoa de Cristo, quando estudamos Cristologia, do Espírito Santo, você pode multiplicar, pode até criar erros por progressão, inclusive, não é? Progressão geométrica, do quanto nós temos muito mais erros quando envolve a pessoa do Espírito Santo. Tá? E uma das ênfases principais que nós vimos aqui na semana passada, e que você deve manter isso bem sustentado, que é o trabalhar desse Espírito Santo. Ok? A forma de executar a obra. Porque alguém também às vezes pensa que só existe obra de Cristo. Bem, a obra de Cristo que sustenta a nossa fé, é verdade, tá? Porém, o Espírito Santo tem uma obra, tá? E esta obra do Espírito Santo, diferente do Antigo Testamento, que esta obra era muito externa, o movimento Penteca vive procurando isso, não é? É um raio ali, é uma fogueira lá, não é? É um trovão acolá, não é? É um anjo não sei aonde, Mas no Novo Testamento a ênfase é de um Deus que trabalha, não é? No interior, no interno. E por isso que ele não age de fora para dentro, mas ele age de dentro para fora. E qual o conceito disso? De que ele habita em nós, ele está em nós. E aí até falei para os irmãos da carta aos Efésios, que é essa grande referência, não é? Do Deus por dentro, não é? No meio, e aí você vai ouvir palavras como por meio dele, nele, não é? Nele principalmente, por meio dele, não é? Através dele, porque nós estamos agora diante de uma situação em que o trabalhar de Deus pelo Espírito Santo é interior, e é lógico, do interior para fora, manifestando efetivamente aquilo que Jesus condenou muitas das vezes, que é a hipocrisia, aonde eu do lado externo apresento aquilo que eu posso imitar em algumas situações, ou seja, ser crente, quando na verdade sou cretino, não é? Então, dentro é aquela coisa que Jesus falou: esse povo me adora com as mãos, mas o seu coração está longe de mim. Tá? Quando Paulo fala, olha, a lei é importante, principalmente quando ela está gravada ou até cravada nos nossos corações. A circuncisão é importante, não a circuncisão externa, mas a circuncisão do coração, falando sempre de um quebrantamento, de uma marca do cristão, tá? De um exercício de vida com Deus que é ocorrida no interior, tá, queridos? Então,
até esses movimentos que nós vemos nas igrejas, pentecostais, por exemplo, não é? Esse movimento, ele tem que ocorrer dentro de nós. E às vezes dentro de nós está uma bagunça. E está uma bagunça por quê? Porque o Espírito Santo nos incomoda. E nos incomoda onde? Lá dentro. Dentro de nós. Tá? Por isso que a palavra diz: se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não é, queridos? Bem, isso é o principal. A ênfase até da aula introdutória C2 é para você entender isso, tá, irmão? Se você entender isso, mesmo que alguma coisa mais complexa você não entenda, tenha alguma dificuldade, o importante é você cravar isso, tá? Se você cravar isso de forma, né, bem pontual, bem precisa dentro de você, então as coisas ficam mais claras. Tá, queridos? Você vai ter relacionamento com Deus e você não fica procurando, que nem movimento pentecostal, uma manifestação de Jesus para você. Por quê? Porque você sabe que o trabalhar do Espírito Santo é dentro. E isso vai acontecer dentro de você. É lógico que você pode ter, digamos, uma visão, não é? Pode ter. Todavia, o que nós precisamos entender é que nós não precisamos disso para manter a nossa fé garantida. Já que falamos aqui, acho que citamos esse dia sobre a garantia, não é? Que a pessoa do Espírito Santo nos dá. Tanto a autenticidade de crente, autenticação e também a ideia da garantia, porque só o Espírito Santo em nós é que nos dá a garantia de que realmente estamos salvos, tá? E isso dentro de nós. A gente pode confundir, como eu já disse para vocês, a voz da consciência com a voz do Espírito Santo, mas o certo é que uma testemunha a favor da outra, como diz o próprio texto. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E a ideia é, não é? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Então vamos lá, Romanos 8. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós que tivemos a consciência regenerada, não é? Nós que tivemos essa consciência lavada, remida pela palavra, pelo Espírito Santo, mediante a obra de Cristo, nós precisamos entender que agora, tá? Duas falas devem surgir dentro de nós, mas na verdade elas precisariam que uma testificar da outra, quando na verdade muitas das vezes, não é? Manifesta uma velha natureza e a voz do Espírito Santo, e aí entra em confronto, tá? Vamos lá, Romanos 8, vamos ler desde o 14 até o 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, queridos? Então veja, quando diz o mesmo Espírito, é o Espírito Santo que habita no crente. Testifica, a palavra testificar é confirmar, validar, tá? Confirmar. Com o nosso Espírito, que Espírito é esse com letra minúscula? É o nosso. E aí você pode traduzir o quê? Numa ideia até da voz da consciência,
ou da presença dessa consciência que Paulo fala, que foi regenerada, que foi lavada, não é? Que foi transformada, ok? E essa consciência, ou seja, não é? O que é consciência? É ciência do que é, ciência do que está acontecendo, ciência, não é? A respeito de coisas a respeito de si próprio, tá? Então, o Espírito Santo então confirma isso. E isso ocorre aonde? Se é Espírito testificando com Espírito, dentro do crente, tá? Já que o Espírito Santo habita no crente, e o Espírito do homem está no homem ou dentro do homem. Tá bom, meus amados? Bem, então essa é a ideia, eu repito. Se você solidificar bem isso, igreja, vocês não vão cair em conversas de TJ, de Mormons, tá? De Voz da Verdade, não é? Você não vai cair nesses perigos, tá, queridos? Porque há muita ênfase por aí nisso, tá? De um Espírito Santo que não é Deus e nem é pessoa. Ele é o poder de Deus, ele é uma energia enviada por Deus, ele é uma força enviada por Deus, mas não é nem Deus e nem pessoa, nem divino e nem personalidade. Então tome cuidado com esses tipos de pregações, porque isso é anátema também, tá? Bem, o que nós precisamos entender de todo esse Espírito que trabalha dentro do crente é a santificação, tá? Então vejam, 3 destaques: a preeminência, não é? Então, de Deus Pai na criação, a do Filho na redenção e o Espírito Santo na santificação. Por isso a palavra Espírito Santo. Essa expressão é exatamente para falar para você que Ele está dentro de você, exatamente para operar a santificação, a separação, tá? O cuidado, o zelo de uma vida agora transformada para agradar a Deus, tá? Então, essa ênfase que nós temos que ter. Então vamos ler a lição um pouquinho? Para quem aprende mais numa leitura dirigida, vamos ler a introdução. Ninguém precisa ter medo do Espírito Santo, porque para a sua vida espiritual poder funcionar, você depende da ação do Espírito Santo em sua vida. O trabalho que temos a realizar no reino de Deus só será possível mediante a capacitação do Espírito Santo. Aliás, não existe vida cristã sem o Espírito Santo, pois ele começa com o novo nascimento e ninguém nasce de novo a não ser através do Espírito Santo. Olha lá. Para quem gosta dessa pedagogia, primeiro, você não precisa ter medo, tá? Então, alguns dos irmãos que viveram Umbanda, Candomblé, Kimbanda, Voodoo, sei lá, Ulho, não é? E viam certas manifestações que produziam medo. E o que é aquilo lá? A manifestação de espíritos maus, tá? E que produzia, por exemplo, em nós que éramos crianças mesmo, arrepia, a gente não chega a não dormir à noite. Eu lembro quando a minha irmã mais velha, não é? A minha mãe comprou as roupas lá para ela participar lá do Candomblé, porque a ideia era de que se ela participasse daquilo ela seria curada, não é? Bem, o medo que a gente tinha de tudo aquilo, tá? Agora desculpe, isso cá entre nós.
A gente vai em certas igrejas evangélicas, ou os vídeos que vocês veem aí nas redes sociais, que dá medo daquilo que estão dizendo que é Espírito Santo. É ou não é? Jesus nos crentes. É um povo de um olho arregalado, não é? Falta caída do rosto. É um povo em compulsão. É um povo, não é? Que chega a mostrar sinais de um ser animal, irracional, por conta dos seus comportamentos. E a grande pergunta é santo isso? É evidente que não é. Mas como que as pessoas não enxergam isso? Só experiências? Sem isso, ó. Sem palavra. E aí trazem de lá para dentro da igreja essas misérias. E aí muitos que vêm passam a ter medo. E a palavra é medo mesmo. O original aqui é horror, terror, pavor. Não temor. Porque tem palavras traduzidas que representam temor. E aí é diferente. Temor eu tenho de Deus. Agora pavor é quando o meu íntimo identifica alguma coisa espiritual má. Tá? Então essa palavra Espírito Santo, o próprio santo da palavra Espírito aí, ela quer já te levar a um contexto de você entender, de você compreender que esse Espírito Santo, ele é um Espírito, não é? Que vem de Deus, que é bom. Por mais que ele faça movimentos de bagunçar a tua vida, o objetivo dele, eu digo interiormente, produzindo o quê? Culpa. Mas quem convence o mundo do pecado? E como que eu sou convencido? É por culpa. Tá? Então, eu me reconheço que sou culpado, que eu sou pecador, e aí eu preciso abraçar a justiça de Deus. Tá? Que eu não posso fazer nada por mim, inclusive, e aí eu busco a justiça de Deus. O Amorim me mandou um áudio, não é? De um parente dele que tem ouvido a palavra com frequência, que ele manda daqui, e a palavra de sexta-feira online, não é? O que ela produziu nessa vida. Tá? Uma necessidade de se santificar mais, temor sobre os seus próprios pecados, sobre as suas próprias práticas, e desejando agradar mais a Deus. Então quem que promove isso? É o Espírito Santo, como você vai ver aí, ele encerra falando sobre novo nascimento. Não há vida com Deus, porque não nasceu de novo para viver essa vida quem não tem o Espírito Santo. O texto de João 3 é claro: se não nascer da água e do Espírito. João 3:3, João 3:5. Precisa nascer de novo. Por quê? Porque, irmãos, você precisa considerar que alguém pode ficar 100 anos dentro da igreja sem ter nascido de novo, simplesmente por religiosidade, ou simplesmente porque não poderia, por circunstâncias, sair da igreja. Tá? Mas está ali. Então, é uma esposa que o marido é crente e ela segue para a igreja amarrada, contrariada, porque na verdade, não é? É a circunstância do casamento que tem produzido isso, mas ela precisa nascer de novo. Ao contrário, talvez até em mais proporção, mulheres na igreja, muitas das vezes dedicadas a uma vida devocional bem íntima com Deus, e o marido vai junto por circunstância familiar. Mas precisa nascer de novo. Então, eu não posso ter medo, ou seja, eu tenho que desejá-lo, ele é bom, eu preciso dele, tá? Porque sem ele não há vida espiritual.
Ok? E mais? Quem vai fazer a obra de Deus tem que ser capacitado pelo Espírito. E quanta gente, desculpe, que nem nasceu de novo e está aí executando pastorado. Por quê? Porque a igreja institucionalizada virou modelo Rick Warren. Qual é o modelo Rick Warren? Igrejas com propósitos. Qual é o modelo? É de uma igreja profissional, em que basta um gestor aqui, basta um bom administrador para separar departamentos, ter liderança, deixar tudo limpinho, tudo em ordem, e como tudo isso fosse obra humana, mas não de capacitação do Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que para fazer a obra de Deus, precisa ser capacitado pelo Espírito Santo. Então o mesmo Espírito Santo que leva alguém ao novo nascimento, não é? É o mesmo Espírito Santo que vai capacitar esse renascido em Deus para executar a boa obra. A obra de pregar o Evangelho ou qualquer um outro, de auxílio dentro da obra de Deus, ou da casa de Deus, ou da igreja. Tá? E é lógico entender, irmãos, que espiritualmente a gente só funciona com o Espírito Santo, porque Ele é a marca da vida de Deus em nós. E não vai funcionar as coisas se eu não tiver Ele. E aí ocorrem aquelas coisas, não é? De que muitas das vezes a coisa não vai, não funciona. Por quê? Porque a ausência do Espírito Santo. Tá, meus amados? Como eu costumo dizer, eu já disse aqui, alguém até se assustou na época que eu disse, que bom quando o Espírito Santo se entristece e você identifica isso. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo que em vós habita. Mas que bom quando eu percebo que Ele está triste dentro de mim. Por quê? Sinal que Ele está dentro de mim. Por quê? Porque quando eu não percebo isso, que é a falência. Porque isso já não me incomoda mais. Eu não sou incomodado. Não é? Então, vejam, essas coisas, elas precisam ser vividas por nós. Ainda que nós não tenhamos hoje uma marca de uma igreja continuista, tá? Fala bobagem quem diz que tradicionais não têm o Espírito Santo. É bobagem o que está falando. Não sabe o que é o Espírito Santo, porque acha que o Espírito Santo é só poder. É só, não é? Dunamis. No original grego, dunamis. É só poder em movimento, produzindo funcionamento. E muitas das vezes são vidas que têm tanto poder para levantar a mão para orar pelos outros, mas não tem vida íntima para entrar dentro do quarto e orar por si próprio. Que essa é a nossa falência maior. Porque, repito, a vida com Deus é íntima. E a intimidade se representa em alguém que está em nós, que é o Espírito Santo. Tá bom, queridos? Vamos lá para o tópico 1 então, falar do outro. Pode ler, filho. No versículo do Evangelho de João, é fundamental para respondermos a pergunta: quem é o Espírito Santo? Observamos com João 14,16, que ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam para sempre convosco. A palavra outro. Existem duas palavras gregas para outro. A primeira é hétero, que é traduzido por diferente, de onde vem o termo heterodoxo e heterogêneo e heteronomia, etc.
A segunda palavra grega para outro é alos, que é outro do mesmo tipo, espécie e natureza. Por exemplo, na parábola do semeador, Jesus disse que uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu em solo rochoso, e outra caiu entre os espinhos, e outra caiu em boa terra, de Mateus 13. As palavras gregas para outra nestes versículos são a tradução de alos, isto é, os lugares são diferentes, mas a semente é a mesma, que no caso é a mesma palavra de Deus. A palavra outro em João 14,16 é alos. E teria que ser, porque se o Espírito Santo é enviado por Jesus para falar o que tiver ouvido da parte do Senhor, glorificar o Senhor e receber do que vem do Senhor, então ele tem que necessariamente e obrigatoriamente ser igual ao Senhor Jesus. É como se João estivesse dizendo que o Espírito Santo é um outro que é igual. Ele é outro no sentido de ser outra pessoa, como veremos ainda nesta lição. Ou seja, ele não é o Filho nem o Pai, mas é Deus. Olha só. Tá? Então veja. Vê se você entende melhor desenhado, não é? Duas palavras no grego para traduzir a palavra outro. Outro consolador. Não é? Então a palavra outro, isolada, duas palavras gregas definem ela, se traduz por ela. Héteros e alhos. Então veja, casamento heterogêneo. Tá? Então o que é casamento heterogêneo? É um casamento por pessoas diferentes, homem e mulher. A Bíblia não defende casamento homo-heterogêneo ou homossexual, não é? Mas ela vai definir, não é, casamento heterogêneo, com pessoas de sexos diferentes, tá? Então essa é a ênfase do casamento bíblico, tá? Bem, essa palavra não traduz o outro aí. A palavra que traduz aí é aqui o S no final, grego geralmente, né? Que a gente às vezes pronuncia errado, mas esse S no final aqui, a ênfase, não é heterós, dão a ênfase nesse O aqui, não é? Aqui também é a mesma coisa, alós, não é? Esse S aqui, ele produz uma ênfase de um acento, não é? Agudo, né? No caso, para forçar um pouco a última vogal, só em caso de vogal também, que nem no nosso português. Então essa palavra aqui, alós, no original, diferente de héteros, para a mesma palavra outro, está dizendo que é outro, para distinguir a pessoa do Espírito Santo. Há uma distinção, por isso a palavra é traduzida como outra. Mas é a mesma, em que? Em espécie e natureza. Tá? Distingue a pessoa, mantém a essência divina, a mesma espécie, a mesma natureza. Então, semelhante à semente aqui da parábola do semeador que ele usa, que sementes foram plantadas em terrenos diferentes. Uma produziu, outra não produziu, uma produziu por um tempo e depois morreu rapidamente, a outra durou um pouco mais, mas também morreu, até que aparece a semente, que dá resultado. Mas por que ela dá resultado? Por causa do solo. Tá? Por causa do solo, o lugar aonde foi plantado. Então veja, o Espírito Santo está em você, está em mim, está na Mauri, está na Luciana, está no Jardel, mas é o mesmo Espírito. Está em pessoas diferentes, trabalhando em pessoas diferentes, mas é o mesmo. Tá? Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 12, quando ele fala dos frutos do Espírito, ele vai dizer, mas é o mesmo Espírito que opera em todos. Por que ele está falando isso? A igreja de Corinto, que era uma igreja que vinha de onde? Do mundo grego, do paganismo.
e acreditava que cada um que manifestava o Espírito lá no paganismo era um espírito diferente. Então Paulo está dizendo, pode até ter operações diferentes, manifestações diferentes, trabalhar diferente, mas é a mesma essência, o mesmo Espírito, ou seja, o propósito é o mesmo. Tá bom, queridos? Então, lugar diferente, mas a mesma essência. E nesse caso a essência é o quê? De santo e de divino. Exatamente para a gente não cair no erro de ficar dizendo, mas Deus trabalha de várias maneiras? De várias maneiras, mas o Espírito é o mesmo. Não há confronto entre eles. Não há disputa. E como nós já lemos o texto, como lemos aqui agora, o Espírito Santo, ele praticamente na sua geração, na sua era, ele se omite para glorificar aquele que o enviou, que é Cristo. Então, assim como Cristo, sempre procurava dar glória ao que ele fazia ao Pai, até na hora, de oração, ele orava ao Pai dizendo, Pai, se possível, Senhor, eu estou orando assim para que o povo entenda que eu sou enviado de Ti, tá? Mas não por subordinação, mas para compreensão, que ele era de Deus e glorificou quem o enviou, assim como o Pai o enviou, o Espírito Santo foi enviado por Cristo, e o mesmo Cristo também nos envia, tá, queridos? Para pregar o Evangelho, com palavras, ou simplesmente por evidências de que você está nele. Como diz Paulo Romero, uma hora você fala de Cristo, outra hora Cristo fala de você. Não é? Fala de você o quê? Porque ele tem feito na tua vida. O teu testemunho está falando. Tá? Então, é essa ênfase que nós temos que ter aqui. Tá bom? Outro tópico. Tópico 2. A palavra consolador. Consolador é traduzido de paracletos, termo grego que ocorre 5 vezes no Novo Testamento, usado somente nos escritos de João. Advogado, aquele chamado ao lado de alguém para ajudar. Parou por aqui. Continua? Uma pessoa? No 2, né? Você tem 2 aí, né? Ou não? Tem não? Estava no 2 e 49. Agora 2 aqui. Você estava 2 do Consolador. Não, já foi. Tá bom. Uma pessoa. Sobre o Espírito Santo, Jesus também afirmou: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outro. Se porém eu for, eu vos o enviarei. João 16:7. Pense comigo. Quando Jesus estava com os discípulos, a sua presença fazia toda a diferença. Se eles tinham algum problema, era só recorrer ao mestre e tudo estava resolvido. Se tinha alguma dúvida, era só perguntar ao mestre e a resposta chegava imediatamente. Mas depois o mestre não estava mais entre eles. O que fazer? O Senhor disse que não o deixaria órfão, mas voltaria para eles. E como Jesus voltou para os discípulos? A resposta é: na pessoa do Espírito Santo. Portanto, se o Espírito Santo está no mundo para ocupar o lugar de Jesus, então ele não pode ser diferente do próprio Jesus. Já imaginou que decepção seria para os discípulos se o outro Consolador fosse diferente do primeiro Consolador? Não é trágico quando o sucessor não preenche nem de longe o espaço do antecessor? Deus não faria isso jamais. Ele não enviaria alguém que não fosse uma pessoa como Jesus o fora. Por isso, o Espírito Santo não é uma doutrina, é uma pessoa.
veja alguns textos que caracterizam o Espírito Santo como uma pessoa. Bem, primeiro é uma bobagem ele dizer que o Espírito Santo não é uma doutrina, tá? Primeiro é uma bobagem, tá? Isso aí você pode desprezar. Bem, Cristo é uma doutrina e nós estudamos cristologia, que é doutrina, tá? Então, paracletologia é exatamente essa ideia, tá? A ideia da doutrina da pessoa do Espírito Santo, que é divina, tá? Então, isso aí achei que ele falou demais, não precisava disso, né? Pode até confundir alguém. Mas vamos lá, voltar no 1, 2, que foi minha casquinha de banana aí, não é? Então, veja, a ideia de Paracletos, então, de consolador, está do lado, advogado e intercessor. Então, muita gente diz, mas nós não temos só um intercessor, que é Cristo. 1 Timóteo 2,5. Como que o Espírito Santo é intercessor? O Espírito Santo intercede por mim, mas isso não é papel do Espírito Santo? Então vamos lá, 1 Timóteo 2,5. Isso vai me levar mais tempo do que eu queria, Jardel. Você devia ter passado direto. Obrigado, hein? Mas vai ser bom. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Olha lá a ênfase aqui, ó. Homem, junto ao Pai. Então, duas coisas que caracterizam o ministério de intercessão de Jesus. Primeiro, Jesus está junto ao Pai, tá? Está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, o lugar que Jesus está é à direita de Deus. Jesus só sai de lá no dia que vier buscar a sua igreja. Ele está lá, sentado à direita de Deus. Por quê? Ele mantém suas características de humanidade. Ele está no mundo e na igreja e no crente pela pessoa do Espírito Santo. O grande debate da igreja primitiva a respeito da ceia. O pão é Cristo presente na ceia, presente na igreja, é através da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Ele continua sentado à direita de Deus. Então ele não está lá e está cá. Então quando você fala glória a Jesus aqui, não é? Está acreditando que Jesus está aqui, ele está presente na pessoa do Espírito Santo, como você o Jardel acabou de ler aí, tá? Você tem aí na lição bem explicadinho, ok, queridos? Bem, então junto ao Pai é Jesus. E outra, na condição de homem. Ah, pastor, como assim? Por que essa ênfase? Por causa do sacerdócio. Quando a Bíblia diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dificuldades, mas um como nós, que foi tentado e não pecou. Então quem é esse? Jesus, que viveu o que você viveu, passou o que você passou, enfrentou o que você enfrenta, era a condição de homem, foi tentado sim, mas sem pecado. Então ele lá se compadece de você. É para nós entendermos, não que Deus não pudesse se compadecer por ser só divino, mas ele está querendo dizer, olha, alguém que viveu a mesma coisa que você, sentiu na pele as dores, as tristezas, as separações, o mal que o pecado produz. Olha Jesus chorando diante do túmulo de Lázaro, depois de dizer que o ressuscitaria. Por que está chorando? Se vai ressuscitar? Porque ali está a evidência do mal produzido pelo pecado. Lázaro era dele,
Mas quantos, não são alcançados por ele? Quantos vão para o inferno? E a tendência desse homem, preferir a morte, a destruição. Então, queridos, essa é a condição. Agora, do Espírito Santo, que é o que mais interessa para a gente, quem é o Espírito Santo? É o que está junto de nós, ao lado, não é do lado de fora, tá, queridos? Ao lado está junto, intercedendo, assim como o advogado, quando está junto com você e vai orientar. Se o juiz perguntar isso, não fala isso, fala isso, diz assim, dessa maneira. Cuidado como você vai falar com o juiz. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele então é o intercessor junto a nós. A Bíblia diz que ele é capaz de dizer para você, e você não entende ele dizendo isso, mas ele trabalha isso em você, como se você não percebesse, mas é ele, quando ele começa até mudar as suas orações. Quando ele, quando você está numa situação difícil, que você não consegue emitir uma palavra na oração, você só consegue gemer, a palavra no original, chorar. E ele então traduz tudo isso para que essa tua oração, ajudada, dirigida, orientada pelo Espírito Santo que habita em você, possa chegar a Deus corrigida. Vamos lá? Qual é o texto? Romanos 8:26. Perfeito. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olhe só, olha o papel do Espírito Santo aí dentro do crente. Tá bom, amados? Então, o Espírito Santo é junto, ok? E Jesus é junto ao Pai, e o Espírito Santo é junto a nós. Então nós temos um canal de comunhão entre o Espírito que está em nós, o Jesus que está à direita do Pai, e o Pai que está ao lado de Jesus. Ok, meus amados? Então, é esta a relação. Tá bom, queridos? Então, é uma relação que tem um ponto na origem, um ponto no destino, ligado diretamente ao destino que é o Pai. Tá? Então, eu tenho que entender isso. Então, esse Deus, como pessoa, vamos lá destacar, ele fala, Atos 13:2. Vamos ler a lição para ir um pouquinho mais rápido mesmo? Se você achar rápido aí, é bom você ler na sua versão, tá? Ajuda junto com a versão da lição. Nós vamos ler na versão da lição aqui, por causa do nosso tempo, tá? Que eu já estourei o tempo. Ele fala, Atos 13:2. Pode ler. Não tem? Tem não? Oh Deus, só tem na minha, tá? Mas a minha é de... Deixa eu passar no Atos para ele. A minha é de 1900 e bolinha, tá? Atos 13:2. Deixa eu confirmar. Isso, Atos 13:2. Se servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo. Perfeito. Ó Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha só. Lê de novo aí, E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha lá, disse o Espírito Santo. Quem está dizendo? O Espírito Santo. 2 pontos. Abre aspas. Diz o Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha só. Então, uma chamada ministerial ou uma confirmação de chamada ministerial. O Espírito Santo
falando característica de pessoa. Tá? Imagine uma força. Disse a Pataibo, não é? Saulo e Barnabé para a minha obra. Imagine. Não pode ser uma pessoa, porque quem fala tem característica de pessoa. Ele intercede. Na lição. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ok? Então ele intercede. Imagina uma força intercedendo. A luz dizendo para alguém: ah, luz, volta. Manda essa energia para eu brilhar de novo, porque está no escuro. Imagina. Não é? Então, só uma pessoa. Ele testifica. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. João 15, 26. Então ele testifica. O que é testificar? Dar testemunho. Confirmar ou até não confirmar, mas dar opinião, dar testemunho, não é trabalhar pela verdade, dando testemunho verdadeiro. É essa a ideia aí. Ele guia, Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-me. Olha só. Então o Espírito Santo guiando. Ok? E ele pode entristecer-se. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Então vejam, todos esses textos falam de características de pessoa ou de personalidade. E então, a divindade, característica da divindade, que é a terceira. O nome da terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. Quando João 4:24 nos diz que Deus é Espírito, não está se referindo ao Espírito Santo, mas sim à natureza espiritual de Deus. O termo Espírito no hebraico é Ruach e no grego Pneu. Ambos são derivados de raízes cujo significado é respirar. É daqui que também se traduz fôlego ou vento. O Antigo Testamento geralmente usa o termo Espírito, sem mencionar nenhuma qualidade, ou fala do Espírito de Deus ou do Espírito do Senhor. O termo Santo Espírito aparece unicamente no Salmo 51, 11, Isaías 63, 10 e 11. Enquanto no Novo Testamento, essa expressão se torna uma designação muito comum para a terceira pessoa da Trindade. Só no livro de Atos ocorre cerca de 50 vezes. É um fato surpreendente que, enquanto o Antigo Testamento repetidamente chama a Deus o Santo de Israel, o Novo Testamento raras vezes aplica o adjetivo santo a Deus em geral, mas usa muito para caracterizar o Espírito em sua obra santificadora, na qual Deus se revelou como o Santo. O Espírito Santo é o que faz sua morada no coração dos crentes e que os separa para Deus e que os limpa do pecado. Olha só. Então vejam, no Novo Testamento, só em Atos aparece a expressão Espírito Santo 50 vezes. Tanto que a primeira tradução de Atos dos Apóstolos, tá, era Atos do Espírito Santo. Esse texto de Atos dos Apóstolos, tá? As primeiras traduções, o livro era nomeado como Atos do Espírito Santo. Tamanha a evidência no Novo Testamento, na ideia da nova aliança, na ideia da igreja, não é? A presença, ok? Vivificadora e santificadora do Espírito Santo. Aquele que dá vida, vivificadora, aquele que santifica, não é?
santificador. Ok, queridos? Bem, e aí o que ele diz é aquilo que a gente já deu na introdução, a sua ênfase no processo de santificação daquilo que ele ajudou ou que ele contribuiu junto com Cristo, não é? Na sua regeneração, no seu novo nascimento. Aí nós vamos ter características da eternidade, Hebreus 9,14. Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu. Então o Espírito Eterno aí é o Espírito Santo, ok? E a ideia aqui trabalha a eternidade do Espírito Santo, característica de divindade. Ele sempre existiu. A onipotência, Romanos 15:19. Por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. A onisciência, em 1 Coríntios 2:10. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha lá, tá? O mesmo, porque o Espírito todas as coisas escuta, está atento, é consciente de todas elas, tá? Onipresença, Salmo 139:7. Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Veja, é o Espírito Santo, com letra maiúscula aí, tá? Espírito. Santidade, o Espírito já é chamado de santo, já a sua característica está no próprio nome. A sua imutabilidade, 1 Coríntios 12:4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Muito bem. Então, provas também da divindade do Espírito Santo na criação do homem, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. E principalmente aí, segundo a Pedro 1:21, a presença do Espírito Santo na inspiração das Escrituras. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha só. Então por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela é inspirada por Deus. E quem que inspira essencialmente, proeminentemente? O Espírito Santo. Por isso que não existe Deus falando que não esteja aqui. Tá? Bem, por fim, a ideia da habitação no crente. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Olha só. Tá? É isso aí, queridos. Quem quer falar algo dentro do contexto? Eu sei que eu engato aí uma quinta, né? Tudo bem, amados? Está dando para acompanhar? O que vocês acham? Está dando para acompanhar? A minha preocupação aqui, irmãos, é se você acompanha. Tá? Porque o importante é você compreender. Como eu costumo dizer, não estou aqui para falar bonito, não estou aqui para dizer que entendo, não estou aqui para dizer que eu sei, eu estou aqui para fazer você entender. Esse é o papel do professor. Tá? Então, por isso a gente às vezes aborda as coisas por didáticas diferentes, para você encaixar tudo. Tá? Porque alguns irmãos têm um pouquinho mais de dificuldade. E nós precisamos, como diz Pedro, né, explicar a razão da nossa fé. Não é, queridos? Então, para explicar a razão, a gente precisa entender. Porque sem fé, sem razão, não é? É um Deus mudo, surdo, não é? Que não se revela. Não é? E aí, a Bíblia diz que Salmo 115, né? Torne-se semelhante a eles, aos ídolos, todos aqueles que servem dessa maneira, ou que o buscam dessa maneira, sem entendimento, sem compreensão. Escondi tua palavra no meu coração.
Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.